Muito bem, agora sim, Natália Fruet, que hoje trabalhou de forma incansável nos bastidores do debate. Natália, queria a sua avaliação também desse debate, contando também aqui um pouco dos bastidores, a própria tensão, né, pré-debate. Ali a gente sabe, Afonso falou disso agora, da própria postura dos candidatos, a própria estratégia, porque a gente sabe, um erro num debate desse é um erro que pode ser fatal, pode interferir claramente na campanha. Então você tem uma tensão muito grande entre os times, entre os próprios candidatos. Você inclusive via, a partir dos próprios vídeos, a tensão. Tinha candidato que não conseguia de fato esconder ali a tensão no vídeo. Mas o que é que você viu, Natália? O que é que você anotou para contar para a gente? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Parabéns pelo trabalho e já mandei a foto aí para o seu WhatsApp. Já está aí, viu? Eu recebi aqui, Léo, a foto ficou boa, né, dos nossos ambientes aí do site, com a transmissão que a gente fez aqui de São Paulo. Eu, pegando o gancho do que o Afonso falou sobre a mudança, né, principalmente do candidato do PRTB, isso tem uma ligação direta, não só com as pesquisas, mas também com um fator que mesmo quem age pensando na rede social principalmente, que até aqui foi o caso de Pablo Marçal, tem um fator que uma fonte, uma pessoa ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa semana conversou comigo e disse o seguinte: Natália, o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele também não tinha tempo de TV, quando ele estava ainda em um partido que não tinha o fundo partidário que hoje o PL tem, depois o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou sem partido, ele tinha uma estratégia de rede social que era, sim, causar, como a gente diz, quer dizer, chamar atenção, arranjar uma forma de chamar atenção na rede social, mas isso por um tempo. Depois ele começou a fazer vídeos, fazer também material para a rede social, mas com propostas, com ideias. Por mais que algum grupo possa questionar, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro tratava, por exemplo, da pauta de costumes, ele tratava aquilo como uma proposta dele, caso ele assumisse o governo, né, que foi o que acabou acontecendo lá em 2018. E aí essa fonte me disse que na verdade, Pablo Marçal, que começa a campanha causando nas redes, isso faz dele sim uma pessoa conhecida, porque a gente tem que dizer o seguinte: quando começa, antes, na pré-campanha, se falava de Ricardo Nunes e se falava também de Guilherme Boulos, principalmente desses dois candidatos, que são candidatos, o atual prefeito e Guilherme Boulos, que é deputado federal e que já havia concorrido na eleição passada. Não se tratava muito de Pablo Marçal, ele precisou fazer algo para ser conhecido. A avaliação dessa pessoa que trabalhou por muito tempo com o ex-presidente Jair Bolsonaro é que Pablo Marçal errou a mão no momento de fazer essa transição para o que ele, depois de ficar conhecido, de se tornar conhecido, ele começar a falar daí então de proposta, seja a pauta de costumes que ele quer, se ele quer ou não trazer, que foi uma estratégia usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando ele falava sobre que ele era contra os comunistas, estou usando um exemplo aqui de algo que reverberava entre o público mais conservador, ele trazia exemplos da Venezuela, de Cuba, e aí ele acabava assustando aquele eleitor que via a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro não vencer a eleição. O fato é que depois tudo isso passou, a gente viu que o Brasil não virou uma Venezuela, mas Bolsonaro usava esses argumentos como uma forma de atingir o seu eleitor. A avaliação dessa pessoa com quem eu conversei é que para Pablo Marçal falta ainda isso. Por isso que, a partir do debate do SBT, o candidato do PRTB adota uma nova postura. Os assessores avaliam que são 2 semanas, a gente tem 2 semanas até 6 de outubro, e que aí agora, essa transição neste momento pode ser algo que faça a diferença para, de fato, ele se viabilizar e poder ir para o segundo turno da eleição. A maioria dos levantamentos das pesquisas, quando trata sobre voto do eleitor, também diz que metade do eleitorado define o seu voto, faltando poucas horas, poucos dias para a eleição. Então é essa a aposta
que Pablo Marçal faz, mudando de postura a partir do nosso debate, meninos. Muito bem. Afonso, você tem uma agenda dos próximos debates. Na sequência, você questiona a Natália aí sobre esses bastidores que ela tanto acompanhou ao longo da manhã de hoje, desde o primeiro minuto da chegada do primeiro, que foi o da Atena, até o último momento ali na despedida da nossa transmissão. Afonso? Eu quero aproveitar que eu estou com a Natália aqui, quero parabenizar pelo trabalho, que foi um trabalho de gigante aí, como sempre, Natália Fruê nos traz, né? Eu queria só passar a agenda aqui dos próximos debates, Léo. Temos mais 4 pela frente aí para a Prefeitura de São Paulo até o primeiro turno. O Grupo Flow, dia 23 de setembro, Record no dia 28 de setembro, o UOL Folha de São Paulo no dia 30 de setembro e a TV Globo no dia 3 de outubro. Diante desses 4 próximos debates aí, pelo que você conversou com o pessoal, Natália, e um pouquinho na linha do que você já vem dizendo, dá para cravar que daqui para frente vão se discutir só propostas, levando que tem mais 4 embates ou debates aí entre esses candidatos? Ou ainda é cedo para isso, Natália? Olha, Afonso, ainda é cedo para isso. Eu conversava também com a equipe, tanto de Boulos quanto de Ricardo Nunes, e eles diziam que eles acreditam, né, eles falam que a equipe de Pablo Marçal ela é imprevisível. Então, eles têm muito ainda o temor daquela última semana antes da eleição, porque se a gente fizer uma linha do tempo dos processos eleitorais até aqui, mesmo aqueles, se a gente começar lá em 1989 até os dias atuais, a gente sabe que sempre nessa última semana, antes ou do primeiro turno, ou mesmo até no segundo turno, isso se acentua ainda mais, sempre tem aquela surpresinha, aquele fator surpresa, que muitos candidatos usam isso para tentar uma reviravolta, principalmente quando é o caso como São Paulo. São Paulo, se a gente pegar as pesquisas, a maioria das pesquisas mostra, agora está mostrando uma estagnação de Pablo Marçal, mas ainda está tudo muito embolado entre esses primeiros colocados. Então, eu diria que ainda não dá para a gente cravar que vai ser assim até o final desse primeiro turno, até 6 de outubro. Ainda não dá para cravar isso não, meninos. Muito bem. Natália Fruê, agradeço muito aqui a presença. Afonso Benites também, mais uma vez aqui, agradecendo e também honrado de ter participado desse debate. Assim, é aquele dia que a gente sai, tem vários dias que a gente sai com a mala lavada, mas eu acho que esse dia, por tudo que esse debate representou em relação à eleição e pelo trabalho jornalístico, eu, como integrante da equipe aqui, agradeço, honrado a participação. Afonso, que coordenou todo esse trabalho aqui do SBT News aqui em Brasília, Letícia também Sorg em São Paulo, Natália Fruê, que serviu aqui de repórter, né, e analista ao longo de todo o dia nesse debate. Trabalho incansável, um trabalho correto da equipe do SBT e do SBT News. Muito obrigado, Natália Fruê, muito obrigado, Afonso Benites. Mais, só para encerrar, por favor, só para encerrar só para encerrar a participação, Léo, dá para a gente afirmar também que se de fato o Ricardo Nunes conseguiu se distanciar de Pablo Marçal, muito é mérito também do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem feito questão de participar das agendas com Ricardo Nunes. E aí a gente volta naquele assunto de uma eleição que é municipal aqui em São Paulo, mas por ser a maior cidade do país, passa também pelo que vai acontecer em 2026. 2 anos passam muito rápido, a gente vai ver que depois ali de primeiro e segundo turno, a gente já vai estar falando em quem vai assumir o Palácio do Planalto a partir da eleição de 26, ou seja, a partir de janeiro de 2027, Léo. Natália, você que agora está completamente já adaptada a São Paulo, a sua presença aqui no Poder Expresso vai ser frequente, principalmente nesse período final da campanha. E eu já deixo uma pergunta para o nosso próximo encontro para saber força de Bolsonaro e força de Tarcísio nessa campanha do Nunes. Até para saber até que ponto a figura do governador hoje está descolada do ex-presidente para dizer efetivamente, a gente entender que ele é efetivamente hoje um cabo eleitoral do Ricardo Nunes. Mas isso a gente vai deixar para o nosso próximo
encontro. Natália, Afonso, muito obrigado.